Olá, hoje a gente vai mergulhar numa jornada fascinante. Uma que acontece milhares de vezes por dia sem que a gente nem perceba. A jornada da nossa respiração. Parece algo simples, né? Puxar o ar, soltar o ar, mas por trás disso tem uma verdadeira orquestra biológica trabalhando em perfeita harmonia. Pensa nesse número. Mais de 20 mil vezes. Em um único dia. E a gente nem para pensar nisso. Mas o nosso corpo está lá, trabalhando sem parar. Então, o que de fato acontece, desde que o ar entra pelo nariz até ele sair? É isso que vamos descobrir juntos. Bom, nossa primeira parada nessa viagem, os pulmões. Imagina eles como um terminal de aeroporto super movimentado, sabe? Só que para gases. É exatamente aqui que o oxigênio, que é o nosso combustível, embarca para a viagem pelo corpo e o dióxido de carbono, que é o resíduo, desembarca para ser mandado embora. E olha só que curioso. O ar que a gente inspira não é exatamente igual ao ar que fica lá dentro dos nossos pulmões. A pressão do oxigênio, por exemplo, ela cai um bocado. Por que isso acontece? Porque o ar novo se mistura com o ar que já estava lá, criando um ambiente perfeito para essa troca de gases acontecer. E o que move tudo isso? O conceito principal aqui é a pressão parcial. De um jeito simples, é como se fosse a força ou empurrãozinho que cada gás tem. O oxigênio tem mais força nos pulmões do que no sangue. Então, naturalmente, ele é empurrado para dentro da corrente sanguínea. É pura física acontecendo a cada respiração. Certo. O oxigênio está no sangue. E agora? Ele precisa de transporte. E que serviço de transporte, viu? É aqui que entra a hemoglobina, uma proteína que fica dentro dos nossos glóbulos vermelhos. Vamos pensar nela como uma frota de táxis vermelhos super eficientes e, o mais importante, inteligentes. E se liga nesse número, 98%. Quase todo o oxigênio que passeia pelo nosso corpo pega uma carona na hemoglobina. Só uns 2% se dissolvem direto no plasma. Isso só mostra o quanto essa molécula é essencial. Sem ela, nosso sistema de entrega seria um fracasso. Então, como é que esses táxis sabem exatamente onde deixar os passageiros de oxigênio? A resposta está nessa curva aqui. Ela mostra basicamente o quão cheios de oxigênio os táxis de hemoglobina estão dependendo do ambiente. Mas a genialidade do sistema não para por aí não. Isso aqui é o que eu chamo de design inteligente do corpo. O efeito Bohr é como se fosse o GPS desses táxis. Quando um tecido está trabalhando muito, ele esquenta, fica mais ácido, produz mais CO2. Todos esses são sinais que dizem para a hemoglobina: ei, a parada é aqui, pode liberar mais oxigênio. É uma entrega personalizada, sob demanda. Fantástico, né? Beleza, o oxigênio foi entregue. Mas e o lixo metabólico? O dióxido de carbono precisa ser recolhido e levado embora. Então vamos ver agora como o corpo lida com essa viagem de volta de um jeito brilhante. E aqui vem uma grande surpresa. A maior parte do CO2 não volta simplesmente dissolvido ou agarrado na hemoglobina. Olha só esse gráfico. Impressionantes 70% dele são convertidos quimicamente em bicarbonato. É uma forma muito mais segura e eficiente de transportar esse gás de volta para os pulmões. Então o segredo todo está nesse processo químico aqui. Dentro do glóbulo vermelho, tem uma enzima super rápida que transforma o CO2. Esse processo empacota o gás carbônico de forma segura, como bicarbonato, que viaja tranquilamente pelo plasma. Quando chega nos pulmões, tudo se inverte, o CO2 é liberado e a gente expira. É pura elegância química. A gente já falou da parte física, da parte química. Mas quem é que comanda tudo isso? A grande maravilha é que a gente não precisa pensar para respirar. Nós temos um centro de controle dedicado, um verdadeiro piloto automático, que fica lá no nosso tronco encefálico. E não é um controlador só não, é uma equipe com divisão de tarefas como a gente vê aqui. O grupo dorsal cuida do ritmo básico, tipo um metrônomo. O ventral entra em campo quando a gente precisa respirar com mais força. E o pontino faz os ajustes finos, garantindo que tudo seja suave e eficiente. Agora, atenção para um fato que muita gente acha contraintuitivo. O que dispara a nossa vontade de respirar não é a falta de oxigênio. É, na verdade, o acúmulo de dióxido de carbono. Nosso corpo é extremamente sensível ao aumento de CO2, porque ele pode acidificar o nosso sangue. Então, o principal gatilho para respirar é a necessidade de botar o CO2 para fora. E como o centro de controle sabe que os níveis de CO2 estão subindo? Ele tem os seus informantes, os chamados quimiorreceptores. Temos sensores bem no cérebro e outros nas nossas principais artérias.
todos monitorando a química do sangue 24 horas por dia e mandando relatórios para o comando central. E com isso, o ciclo se fecha. Os sensores detectam o aumento de CO2, o centro de controle recebe a mensagem e, na hora, manda um comando para os músculos da respiração trabalharem mais, a gente respira mais rápido e mais fundo, coloca o excesso de CO2 para fora e o equilíbrio é restaurado. Um sistema de feedback perfeito. Ok, agora que a gente entendeu como o sistema funciona no piloto automático, vamos colocar ele num teste de estresse. O que acontece com toda essa engenharia quando a gente faz exercício? Como esse sistema elegante lida com uma demanda muito maior? Durante o exercício, aquele efeito Bohr que a gente viu antes, ele entra em modo turbo. Os músculos esquentam, se enchem de CO2, de ácido, tudo isso empurra a curva de dissociação para a direita. Na prática, isso faz com que a hemoglobina solte muito, mas muito mais oxigênio exatamente onde ele é mais necessário. O sistema não só acompanha a demanda, ele se adapta de forma brilhante. E no fim, é isso que define cada respiração. Não é só um ato mecânico de mover ar. É uma dança complexa, uma sinfonia que envolve física, química e biologia, regida por um maestro que a gente nem sabe que está ali. É o que nos mantém vivos, a cada instante. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se uma simples respiração esconde toda essa complexidade, o que mais o nosso corpo está fazendo agora mesmo sem a gente nem notar? Que outras maravilhas biológicas estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz? Fica aí a pergunta. Obrigado pela companhia nesta exploração.